Boa tarde, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos dando seguimento ao nosso estudo sobre o plano de salvação, né? Os dois primeiros vídeos você viu. Se você não viu, você escreva no canal, entre lá, Francisco Coelho IBC, escreva e assista esses dois e mais outros que estão lá. Né? Não deixe de inscrever no canal, amém? Que você que ainda não é inscrito. E se você gostou desse ensino, compartilhe, passe com seus irmãos, seus amigos, né? Que esses vídeos cheguem aos confins da terra, amém? Nós falamos nós falamos da criação do homem, né, que Deus colocou e deu uma ordem, não comerás pode comer de tudo mesmo desse fruto do jardim, que está no jardim do Éden, e o homem desobedeceu, ouviu a voz do Satanás, como nós já vimos. E depois, o segundo nós falamos da queda do homem. Né? O homem preferiu ouvir a voz do Satanás, ouvir a voz do inimigo, do que ouvir a voz de Deus, e desobedeceu. E com isso entrou a morte, entre o pecado e, consequentemente, a morte, porque a morte é a morte espiritual, não é a morte da carne, mas a morte espiritual. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa, irmão? A morte espiritual. A morte é o afastamento de Deus, é a separação de Deus. Então o homem foi expulso do jardim do Éden, foi expulso da presença do Senhor e estava morto. Adão foi morto espiritualmente. Depois de tudo, e outro detalhe importante. Quando eles pecaram, descobriram que estavam nus e fugiram de Deus, e ficaram envergonhados um do outro. Aí Deus matou um animal, e da pele desse animal fez uma veste para os dois. Que isso significa? Isso é um pré-anúncio de Jesus que vem morrer pelo pecador. O homem sem Jesus, ele é nu, e Deus matou. Adão nunca tinha visto a morte de um animal. Nunca, porque não precisava matar animal, porque o jardim tinha de tudo. Então, imagina a dor de Adão ver um animal ser morto, consequência do seu pecado. Né? Então, e depois de que o homem pecou, o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou querubins lá armados para o homem não voltar. O próprio Deus anunciou o plano de salvação. A promessa de salvação para o homem está em Gênesis 3, com o verso 15. Gênesis 3, verso 15, diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Né? Esse é a promessa de Deus, promessa de salvação, o anúncio do plano de salvação de Deus para o homem. Né? Que nós chamamos também de broto evangélico, porque já não é um prenúncio de Jesus, que vem morrer pelos pecadores, vem morrer por aquele que aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Então, esse é o pré-anúncio. E toda a Bíblia, meus irmãos, toda a Bíblia anuncia, toda a Bíblia ela renova, reviva essa promessa. Né? Lá em Êxodo, capítulo 15, Moisés vai dizer para nós, né? Ele diz assim, primeiro vamos falar assim: o Satã é nosso inimigo, e esta ferirá a cabeça. O que significa? Pronuncia a derrota de Satanás ocorrida quando Cristo ressuscitou dos mortos. De pisar na calcanhar do Satanás, da serpente, é a morte de Cristo na cruz. Amém? Deus está sempre buscando salvar o homem. Né? João vai dizer: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus está sempre buscando salvar o homem, mas o homem no paraíso desobedeceu a Deus, ouviu a voz da serpente, que representa o diabo. Amém? E Moisés vai dizer, né, renovando essa promessa de salvação, Moisés vai dizer em Êxodo, capítulo 15, verso 18, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos.
semelhante a mim, a ele ouvirás. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento anuncia a salvação do homem em Jesus. Toda a Bíblia, meu irmão. Eu escolhi aqui os versículos mais conhecidos, né? Isaías, 750 a 800 anos antes de Cristo, ele disse, em Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho e lhe chamarás Emanuel, que significa Deus conosco. É a confirmação da promessa lá de Gênesis 3, verso 15. Né? Porém, o ódio entre ti e a mulher, a descendência da mulher, que é o próprio Jesus, o próprio Deus que veio, encarnou no seio de Maria. Amém? Então, chega no Evangelho de Lucas, vem o anúncio da promessa. Né? A promessa vai acontecer. O pré-anúncio daquilo que vai acontecer. Fala lá em Lucas, verso 1, versículo 30. Diz assim o verso 1, capítulo 1, capítulo 1, versos 31, né, de Lucas, vai dizer assim, o anjo vai dizer a Maria, não, vamos procurar aqui na Bíblia para ficar bem claro, né, para nós não errarmos o contexto do texto aqui. Diz assim, o anjo disse a Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Né? Porque aí lá na frente ele vai dizer isso aí, e lá em Mateus ele vai falar, é para cumprir o que está escrito em Isaías 7, que nós acabamos de ler. Então a Bíblia, meu irmão, toda fala de Jesus. Esse plano de salvação fala sempre de Cristo. Né? Todo o Antigo Testamento renova essa promessa. Né? Isaías fala e Lucas fala. Aí Paulo em Gálatas, capítulo 4, verso 4, ele fala, quando chegou a plenitude dos tempos, quando estava tudo preparado, quando o povo já tinha conhecimento, todos tinham conhecimento da vinda do Messias, do Salvador, para salvar a humanidade, quando chegou a plenitude dos tempos, né, Jesus veio. Nasceu Jesus, nascido de mulher, Paulo vai dizer. Jesus veio. E Marcos vai dizer também no Marcos 1, verso 15, ele vai dizer para nós também, Jesus diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então já estava tudo preparado. Todo mundo já tinha conhecimento, porque todo mundo conhecia, naquela época, conhecia o Antigo Testamento, era a escritura que tinha, era o Antigo Testamento, não era o Novo. O Novo ainda estava sendo verbalizada, as palavras, não estava ainda no papel. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, quando já estava tudo preparado, quando Jesus vai dizer, quando o tempo já estava cumprido, chegou o Filho do Homem para nos salvar e nos libertar do pecado. Aquele que crê nele será salvo, aquele que não crê já está condenado. Amém? Então, meus irmãos, e como Jesus nos salvou, e como foi essa salvação, como nós reconciliamos com Deus de novo, qual foi o que Deus fez, o que aconteceu para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. É assunto para o próximo vídeo, a missão do Salvador. Amém? Fique ligado e inscreva no canal e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tenha uma boa tarde, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.